Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito civil. O assunto do dia é o efeito de decurso do tempo nas obrigações civis, causando a prescrição ou a decadência. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Começando pela prescrição, vamos ver qual é a diferença da prescrição e da decadência. Antigamente, na teoria clássica, os professores ensinavam que a prescrição é a extinção do direito de ação, enquanto a decadência é a extinção do direito em si. Na verdade, a doutrina contemporânea adotou, depois do Código Civil de 2002, o critério científico de Agnello Amorim. Critério científico de Agnello Amorim. Segundo esse critério, a prescrição ela tem a ver com direitos subjetivos. A prescrição tem a ver com direitos subjetivos. Enquanto a decadência ela tem a ver com direitos potestativos. Direitos potestativos. Então, enquanto a prescrição ela extingue direitos subjetivos, tem a ver com ações condenatórias, a decadência ela extingue direitos potestativos, ou seja, aqueles direitos que não têm pretensão, não há um dever do outro, mas uma sujeição do outro. Tem a ver com ações constitutivas, positivas e negativas. Por exemplo, as ações anulatórias, que são ações constitutivas negativas. Então, a decadência tem a ver com direitos potestativos, enquanto a prescrição tem a ver com direitos subjetivos. Então, começando pelo principal, no Código Civil de 2002, a prescrição está prevista nos artigos 205 e 206. Está concentrada nos artigos 205 e 206. É muito importante ler esses artigos e seus incisos para ver em quais casos a prescrição ocorre, porque ela pode ocorrer em 10 anos, no artigo 205, que é a regra geral, e no artigo 206, em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Existem várias hipóteses previstas ali. Então é muito importante ler esses artigos e a jurisprudência relativa à prescrição, para ver o que os tribunais superiores têm encaixado ali nos artigos do artigo 206 ou do 205. Então, como eu disse, a prescrição tem a ver com ações condenatórias. Ações condenatórias, direitos subjetivos, e a contagem da prescrição é só em anos. 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. A contagem da prescrição no Código Civil só em anos. O juiz pode declarar a prescrição de ofício? Sim, mas ele deve citar o réu para isso, de acordo com o novo CPC. O direito ele fica incólume. O direito fica incólume. A prescrição ocorre, mas o direito fica incólume. Como assim? Ocorreu a prescrição. A parte tinha o dever de pagar a outra R$10.000. Ocorreu a prescrição. A parte credora não pode mais cobrar esse direito. Mas se o devedor pagar esses R$10.000, mesmo prescritos, ele não pode ter de volta esse valor, porque já estava prescrito. Por quê? Porque o direito ele fica incólume com a prescrição. Então, essa é uma característica muito importante da prescrição. Como eu disse, a regra geral é de 10 anos, de acordo com o 205. E o início da prescrição, quando se dá? O início da prescrição se dá com o surgimento da pretensão. Surgimento da pretensão, essa é a regra. O STF tem adotado o que ele chama de feição subjetiva da accionata. Accionata, feição subjetiva da teoria da accionata. O que é isso? O STJ diz que, de acordo com o princípio da boa-fé, o surgimento da pretensão se dá com o conhecimento da parte de que ela tem aquela pretensão. Se a parte não conhece que tem uma pretensão, não tem como ela exercer essa pretensão. Então, o STJ diz que, de acordo com a feição subjetiva da accionata, a pretensão surge com a ciência inequívoca da parte de que ela tem aquela pretensão, e não do surgimento da pretensão em si. Se ela não sabe que tem a pretensão, então é como se não tivesse, ela não está inerte. O decurso do tempo não pode prejudicar se ela não sabe
que não tem aquela pretensão. O STJ adota, em alguns casos, essa feição subjetiva da accionata, nem em todos os casos. Então, em alguns casos, a prescrição surge com a pretensão, em outros casos, com o conhecimento, com a ciência inequívoca. É possível a renúncia da prescrição? Sim, é possível, mas somente após a sua consumação. Antes da consumação, a parte não pode renunciar à prescrição. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, ou seja, na ação de conhecimento, no recurso, pode ser alegada em qualquer grau. Ela pode ser alegada na instância especial, ou seja, em recurso especial, recurso extraordinário. Os tribunais superiores entendem que não, se ela não foi arguída nas instâncias ordinárias, ou seja, exige-se aqui o pré-questionamento, que nas instâncias ordinárias a prescrição tenha sido arguída. Em ação rescisória, é possível alegar a prescrição? Não é possível, porque aqui ocorreu a preclusão máxima, que é o trânsito em julgado da sentença. A prescrição ela é só legal, ou seja, não existe prescrição convencional. As partes não podem prever num contrato que para elas valerá um prazo de prescrição específico, não podem. E as partes não podem alterar o prazo de prescrição legalmente previsto. Existe prescrição intercorrente? A doutrina defende que não. Principalmente Tartucci defende que não. Ele defende que a prescrição intercorrente só existe na execução, das ações, e não na ação de conhecimento. A prescrição intercorrente não existe na ação de conhecimento. A prescrição não corre contra algumas hipóteses previstas no Código Civil. Quais são essas hipóteses? São várias. Por exemplo, o credor solidário em obrigação indivisível não corre contra o credor solidário em obrigação indivisível, não corre quando pendente ação criminal, não corre quando pendente ação de evicção, não corre entre cônjuges, não corre entre ascendente e descendente, não corre entre tutores, curadores, tutelados, curatelados, não corre contra o absolutamente incapaz, não corre contra os ausentes do país, a serviço do país, em guerra ou em morte presumida, não corre quando ainda não vencido o prazo, e não corre quando pendente condição suspensiva. Essas são as hipóteses, algumas das hipóteses previstas no Código Civil, que a prescrição não corre contra essas hipóteses. E a prescrição pode ser interrompida? Sim, a prescrição pode ser interrompida. Quando a prescrição é interrompida, ela reinicia a contagem do zero. E essa interrupção é personalíssima. Ela é interrompida em que casos? Se houver ato inequívoco do devedor, se houver ato judicial que constitui in mora o devedor, aqui o ato inequívoco do devedor, que também comprova a sua mora, comprova a sua posição de devedor. Em apresentação de título em inventário ou concurso de credores, a apresentação do título, da dívida em inventário ou concurso de credores também interrompe a prescrição. Com o protesto, vou até corrigir aqui, com o protesto do título, também interrompe a prescrição, começa do zero. E com a citação do devedor, mesmo se o juiz for incompetente, interrompe a prescrição. E a decadência? Quanto à decadência, a gente tem algumas observações diferentes. O principal aqui que eu já falei, a decadência tem a ver com ações constitutivas positivas ou negativas, como eu disse, e direitos potestativos, ou seja, aqueles direitos em que não há dever do outro, mas uma sujeição. A outra parte fica sujeita a quem tem o direito. A contagem da decadência, diferente da prescrição, ela é em dias, meses ou anos. A contagem da prescrição ela é só em anos, mas a decadência pode ser em dias, meses ou anos. E a decadência, também diferente da prescrição, ela pode ser legal ou convencional. Lembra que a prescrição ela só pode ser legal, mas a decadência pode ser convencional. As partes podem convencionar, e isso acontece bastante. Prazos decadenciais.
para um contrato, para um negócio jurídico. A decadência legal, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, e a renúncia a ela é nula. As partes não podem renunciar à decadência legal. As partes não podem renunciar à decadência legal. A renúncia é nula. E a decadência convencional, o juiz não pode pronunciar de ofício, e a renúncia é possível sim, só que depois da consumação. Depois da consumação. Assim como a prescrição, que pode ser renunciada depois da consumação. E quanto à ação regressiva? A ação regressiva da pessoa jurídica ou do incapaz quanto o seu representante ou advogado. É possível? É possível sim, contra aquele que deixou de alegar a decadência. Deixou de alegar a decadência no processo. Então é possível a ação regressiva da pessoa jurídica ou do incapaz contra o seu representante ou advogado. A decadência não tem impedimento, diferente da prescrição, né, que não corre contra aqueles que eu falei. Ela não tem impedimento, exceto contra o absolutamente incapaz. Assim como a prescrição, a decadência também não corre contra o absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. É a única exceção de impedimento da decadência. Vou até jogar aqui para cima. É a única exceção. Ela não tem impedimento, exceto contra o absolutamente incapaz. Ela também não tem suspensão e não tem interrupção. A decadência não se suspende e nem se interrompe, diferente da prescrição. Ok? Então, essas são as diferenças mais importantes da prescrição e da decadência. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha achado útil essa revisão. Foi bem rápida, bem restrita, e a partir daqui eu recomendo que vocês busquem na jurisprudência quais são os casos em que os tribunais superiores, principalmente o STJ, já julgou prazos de prescrição. É muito importante. Por exemplo, o STJ entende que o prazo de responsabilidade civil, quando for contratual, ele é de 10 anos. Mas se ele for extracontratual, ele será de 3 anos. Então essa é uma importância, um julgado bastante interessante do STJ que precisa ser observado. Então eu recomendo que vocês busquem lá no Dizer o Direito sobre prazos prescricionais, ou também no Trilhante, que é um site bastante interessante sobre a jurisprudência, que analisa a jurisprudência e concatena, né, a jurisprudência para a gente. São sites bastante interessantes que devem ser usados sempre nos nossos estudos. Então até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau, pessoal!